e mais uma perguntinha. Você falou com a Rainha Elizabeth, tem muito dinheiro, né? Para onde foi toda a dinheirama aí do Dom Pedro, da família real? Imagino que uma parte foi perdida. Não, obviamente que sim, porque você teve... Bom, vamos seguir o dinheiro. João VI, quando ele vem para o Brasil, ele traz todo o dinheiro. Então o Brasil virou o repositório de absolutamente todo o dinheiro do próprio Brasil, arrecadado do Brasil, dos Algarves e de Portugal. Então, de todo o Império Português... Caramba, ele trouxe tudo Trouxe pra cá. tudo, trouxe todo o erário. Sim, tava com medo lá do Napoleão. Sobrou Né? nada, você vai entregar pro francês, É. deixar ali, tá Verdade. aqui, olha aqui o meu tesouro. Não, tá Olha certo. aqui, levou o que pôde, né? Fora as obras de arte e tal, umas coisas que teve que deixar para trás. Mas então ele trouxe tudo. Então você fala, então roubou o Brasil. Tava aqui. Então tava aqui. Aí fala, então tá bom. Acho que tem até um livro do Simonsen que fala da história do tributo do Brasil. E ele conta exatamente isso, que acho que eu vou Resumir. Eu vou resumir e eu tenho certeza que os números que eu vou citar estão errados, tá? Mas é nessa Mas proporção. só pra gente ter uma ideia. É nessa Sim. proporção. Ele chegou com 300 mil libras, alguma coisa assim. Eu não sei se é bem esse número, mas era 300 mil libras em ouro, né? E quando ele foi embora, porque teve a Revolução do Porto e reconvocaram a Revolução Liberal do Porto e reconvocaram o João VI para voltar e se reentronar em Portugal debaixo de uma Constituição liberal. Então, naquela ocasião, quando ele volta, os historiadores falam, ele limpou o Banco do Brasil. Falam, sim, quanto que ele levou? Era na faixa de 2.000 a 3.000 libras. Então, peraí, ele veio com 300 mil. Então, ele voltou com 2.000, 3.000 libras. É isso que está no livro. Mais ou menos. Os números aqui estão errados e nem sei se é exatamente. Sei que é nessa proporção. Uhum. É de 1/10, mais ou menos, que ele voltou. Então, eu falei, então cadê o resto? Né? Aí, mas também pagou pela independência. Lembrando, Portugal só reconheceu a independência do Brasil um ano depois da Constituição de 1824. Então, ou seja, o Brasil foi independente em 1822, ficou sem Constituição 2 anos, só na presença do Pedro I ali, segurando as pontas de legitimidade governamental. Em 1824, temos aí uma Constituição que é referendada pelas paróquias, a única Constituição que foi referendada pelas paróquias. Os livros de história falam, não, foi outorgado, foi uma coisa assim, imposta pelo Império. Foi referendado pelas paróquias, a única do Brasil que foi. O resto foi tudo feito em constituinte, etc. As da República. Bom, muito bem. Eu divergi aqui um pouquinho, mas... Não, ok. Então quando ele volta, quando eles para Portugal, reconhecer o Brasil independente, cobrou para o Brasil. Falou, tá bom, eu reconheço vocês como independentes, só que eu quero que vocês paguem aqui um X, na faixa de mais 2.000 ou 3.000 libras, acho que é nessa faixa. E Portugal tinha uma dívida com a Inglaterra. Então ela usou esse dinheiro para pagar a dívida da Inglaterra. Tudo bem, estamos falando aí de 6.000 libras que foram pagos, ou talvez 10.000, mas foram 300.000 libras, entendeu? Que o cara trouxe. E o que ele fez com esse dinheiro? Criou portos, armazéns, indústria, exército, municiou a marinha, fez barcos. Ele fez o Brasil. Ele literalmente criou o Brasil com esse erário todo. Porque o Brasil não era um país diferente, ou Portugal e Brasil eram os dois estados do mesmo império. Estavam em igual altura. Tanto que os deputados eleitos para Portugal, do Brasil, tinham os mesmos direitos que um deputado português. As mesmas representatividade. Então era como se fosse um Commonwealth, como se fosse um nível de cidadania igual, não havia discrepância, esse é colonial, como nos Estados Unidos tinha. Então, dizendo, não, você é colonial, né? Você não é cidadão inglês, você é da colônia. Né? Já no Brasil, não. Era considerado como sendo um cidadão português, regido pela Constituição Portuguesa até 1822. Então, essa que é a realidade aqui, que a gente muitos desses detalhes que eu estou comunicando aqui foram distorcidos aí na história, né?
Então, não sei se eu estou respondendo a pergunta. Então, aonde é que estava esse negócio de roubou o dinheiro e tal? Está tudo aqui investido. Não. Eu digo, quando vem a República... Isso está no livro do Simmons. Eu acho que eu vou resgatar isso. Quem me passou isso foi o Gastão. Gastão Reis, é um monarquista lá de Petrópolis, né? Um empresário lá de Petrópolis. Me passava isso. Você tem que falar disso, tem que postar. Eu falei, puxa vida, olha só, Gastão, que bacana. Porque é de uma pessoa não vinculada da família, não é um historiador necessariamente monarquista, mas ele fala da história do tributo, né? O que é o quê, né? Como bom contador. Né? Não, muito legal saber disso, não é? Mas a pergunta que eu fiz é, tudo bem que na hora que eu fui buscar a sua genealogia, eu vi que tem gente pra cacete, né? Mas todo mundo tem. Tanto que eu me perdi. Sim, é verdade. Todo mundo tem. É verdade. Mas eu me perdi ali. Cadê o É que vocês não sabem, né? Vocês não sabem quem são os 16, 20 mil pessoas aí que estão no teu gene. Então eu imagino, se Dom Pedro tinha lá uma grana e devia ter, né? Se você for dividir... O que aconteceu com o dinheiro? Ficou muito pouquinho para cada um. Alguma coisa foi apropriada pela República. Certo. Então perdeu-se para sempre. Alguma coisa ficou com a família de Vassouras, que não é o meu ramo, desculpa, com o ramo de Petrópolis. Então ficou alguns imóveis com o ramo de Petrópolis e também com Portugal. Né? Então tem dinheiro de Pedro I, que também ficou com a família, que depois virou uma família reinante em Portugal. Lá a monarquia, os descendentes de Pedro I, que alguns nasceram no Brasil, reinaram até 1910, né? Então aqui terminou em 1889, lá terminou em 1911, se não me engano. Um assassinato lá, mataram o Carlos e o Luiz Felipe, o meu xará. Né? Eles foram assassinados lá em Lisboa. Então, enfim, foi assim que terminou a monarquia por lá. Mas ali teve também patrimônio que ficou depois, quando veio a República, e a República Portuguesa se apropriou também de várias coisas que eram da família nesse sentido. Então, foi por aí. Agora, o meu ramo de Vassouras, né, o ramo da família de Vassouras, ficou com absolutamente nada.